A sua Bíblia, Romanos capítulo de número 5, versículo do 1 a 11. O tema da mensagem é ricas bênçãos espirituais. Acompanhe comigo esta leitura. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo do que a tribulação produz a perseverança. Eu vou traduzir por perseverança aqui, tá bom? E a perseverança, a experiência que é o caráter aprovado, experimentado. E o caráter aprovado, experimentado, que aqui está traduzido como experiência, a esperança. E a esperança, por sua vez, não nos deixa confuso, não traz vergonha, ou aqui como traduzido, confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh, glória! Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova, Ele dá prova desse amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Obrigado, ocupe o seu assento. Quero já adiantar aos irmãos que esta palavra é um resumo, vou fazer um resumo desses 11 versículos, porque eu precisaria, sinceramente, falando aqui com os irmãos, eu precisaria de 12 horas para pregar esses 11 versículos, pelo menos 1h10 para cada versículo desse aqui, aproximadamente. E já estou dizendo isso, como vocês estão acostumados da exposição que temos feito, principalmente no estudo bíblico, aqui versículo por versículo, vocês estão habituados àquele texto mais exaurido, bem trabalhado. Então hoje, devido ao tempo, 50 minutos, 1h, vai ser um grande resumo, mas um belo resumo que vai trazer grande edificação e potência de Deus para os nossos corações. Pois bem, Deus, Ele é bendito e digno de todo louvor, louvado seja o seu nome. Ele nos tem abençoado sem medidas. As bênçãos que Deus tem nos outorgado é sem limite. A Bíblia diz em Efésios 1:3, bendito e louvado seja o nome do Senhor nosso Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então todas as bênçãos já estão disponíveis em Cristo Jesus. Quando Deus nos ofertou o seu Filho amado Jesus Cristo, e Cristo consumou a obra, agora o Espírito Santo põe à nossa disposição todas as bênçãos espirituais, de tal maneira que nenhuma bênção de Deus não nos falta, nós temos acesso a todas as bênçãos de Deus. Romanos, esse capítulo que nós lemos, os 11 versículos, no caso do 1 a 11, descreve os benefícios ou bênçãos do Evangelho que resultam da nossa justificação pela fé em Jesus Cristo. Quero só alertar os irmãos que a justificação é uma das doutrinas principais da Bíblia Sagrada e da nossa salvação. A justificação é a palavra aqui de kaió no grego, que significa declarar alguém justo. Nenhum ser humano
em essência, ele é justo. Todo ser humano, ele é injusto, todos. E por que todos são injustos? Porque Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E para quem peca, agora, ele tem o quê? Uma recompensa. O salário do pecado é a morte. Então perceba só que coisa interessante e tremenda que nós vemos aqui. O ser humano, esse justificado é um termo legal. Legal que eu digo é de lei, ok? Porque perante a lei divina, todos nós temos culpa. Todos nós temos uma dívida impagável. E como eu sempre digo aqui, de uma forma ilustrativa, quando o ser humano, aqui na nossa lei, no nosso Código Penal aqui do Brasil, quando alguém infringe a lei, essa pessoa ela vai passar por um julgamento, desse julgamento ela vai ser condenada, da condenação ela vai ser levada à prisão. Então, espiritualmente falando, é isso que acontece. Quando o homem peca, ele passa por um julgamento. E aí, tem como pagar a dívida? Ninguém tem como pagar a dívida do pecado. Se não tem como não pagar a dívida do pecado, essa pessoa tem que ser o quê? Condenada. Qual é a condenação? O inferno. A morte e seguida do inferno, que é o castigo, né? A pessoa é condenada à morte e agora ela vive o castigo eterno. Então, a prisão para os pecadores é o inferno. Essa é a prisão de Deus para todos os pecadores. Agora, onde entra essa linda bênção da justificação? Olha só que tremendo. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei de Deus. Por quê? Porque Jesus nunca pecou. Jesus ele cumpriu todos os mandamentos de Deus de forma plena. E é por isso que a Bíblia diz que ele é o justo. Jesus ele é o justo, porque nunca cometeu nenhuma injustiça. E ele morreu sendo o quê? Justo, sendo cumpridor da lei de Deus. Só que por que ele morreu? Ele morreu porque ele tomou o nosso lugar de injusto. Os nossos pecados que nos levavam à morte e o castigo eterno, Jesus está tomando a culpa deles. Só que como Jesus não pecou, ele tem o direito de ressuscitar. Ele ressuscita, porque a morte não pode ter poder sobre ele, porque ele é justo. E aí ele ressuscita. E agora, quando ele ressuscita, todas as pessoas que passam a crer na morte, na ressurreição, elas passam a ser declaradas no tribunal de Deus o quê? Justificadas. Então veja, eu e você não somos justos, mas por cremos no justo Jesus Cristo, na sua obra da redenção, ou seja, dos perdão dos nossos pecados, que ele tomou a nossa sentença, o nosso castigo, quando eu coloco a minha fé nele, o Pai, que é o juiz, bate o martelo e diz: você está justificado, não deve mais nada. Isso é forte demais. E por eu não dever mais nada, agora que estou em Cristo, a Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo, ok? E agora você passa a viver em Cristo. Como você vive pela fé em Cristo, assim como Cristo viveu, você vive. E como Cristo viveu? Justamente. E o que é viver justamente? Viver como Deus quer. Então, como que nós agora, depois de sermos declarados justos, saímos ali daquela condenação, agora não devemos nada, é como se nós nunca tivéssemos pecado. A justificação é isso, é forte. É como se nós nunca tivéssemos pecado. Deus apaga todos os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. E agora ele diz: agora você vai e não peques mais. Então anda agora pela fé no caminho que meu filho te ensinou. Então isso é a vida, é a justificação. E a justificação é algo tão profundo que isso conta muito no mundo espiritual, porque o pecado nos colocava sob acusação. Romanos 8:33 diz que contra os escolhidos, aquele que Deus escolheu para a salvação, não há acusação contra os escolhidos de Deus. Por que não tem mais acusação contra mim e você? Porque quem que nos justifica? Deus nos justifica através da obra do Filho. Aí o pai bateu o martelo e falou: ele está justificado. Então não tem mais o diabo chegar e apontar o dedo e falar: olha, ele me deve, está devendo, tem que morrer, tem que se lascar no inferno.
Agora, quando eu estou em Cristo, ninguém pode mais me acusar. Por isso que ninguém tem o direito de tocar no passado de quem já foi transformado. Aleluia. Então eu sou livre da acusação e livre do que mais? Do peso, não é só da acusação, um peso. Zacarias 3, o que a Bíblia diz? Que o sumo sacerdote estava com as vestes sujas. E aí o diabo se colocou ali para lhe opor, disse, não vai matar ele não? Olha, porque o sumo sacerdote Josué representava a nação de Israel. E ele como representante ali, ou seja, toda a nação estava em pecado. Aí Deus disse assim, não é esse um tição tirado do fogo? É Deus dizendo, o pecado que eles cometeram, eles já pagaram o preço, eu já purifiquei eles. E aí o Senhor disse, o Senhor te repreenda, Satanás. E na hora a veste dele foi trocada. Eita, Deus tem vestes novas hoje aqui. E esse peso, escute, no mundo espiritual, quando alguém vive na prática do pecado, esse peso espiritual fica até hoje. O diabo vai lá acusar diante de Deus, mas tu não vai fazer nada contra ele não? Olha lá o que ele está fazendo. E aí entende porque portas se fecham, dificuldades acontecem. Por que o povo de Israel não conseguia sair ali, mesmo que o Ciro deu decreto e depois veio o impedimento, e o povo paralisou a obra, nos dias de Ageu, de Zacarias, aquela barreira, os samaritanos se levantando, por quê? Por causa do peso do pecado lá. Então o peso do pecado vai atrapalhando a vida material, espiritual, vai travando tudo a vida da pessoa, até que ele seja justificado. E é por isso que o crente, ele não vive, não é normativo, ele não vive na prática do pecado. Ele pode ter falhado, mas o que ele faz? Joelhinho no chão, boca no pó, porque aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Filhinhos, eu escrevi para que não pequeis. Todavia, entretanto, se alguém entre vós pecar, há um advogado para com o Pai, Jesus, o Deus das causas impossíveis. Vamos lá. Eu só poderia ficar na justificação hoje aqui, que isso é muito forte. E outra coisa, então, o pecado nos colocava sob o peso da acusação, o peso... sob a acusação, o peso do pecado e a condenação, Romanos 8,34. Quem os condenará? Então, não, contra nós, se você vive nessa justificação, contra você, não tem mais acusação, não tem mais peso e não tem mais condenação. Levanta a mão e diga, glória a Deus pela tua justiça, ó Cristo. Aleluia, glória a Deus. Agora veja, quando nós somos justificados, olha que lindo, essa é uma bênção. Olha agora quantas bênçãos fluem da justificação. Isso são bênçãos espirituais, ok? Se você estava pensando que ia jogar um malote de dinheiro no teu colo hoje, hein? Se você pensou hoje que ia colocar 4 Hilux na tua mão hoje, eu estou falando de coisas maiores, hein? Alguém está aqui ainda? Diga glória a Deus. Sou pregador do Evangelho. O resto Deus vai te acrescentar. Pode ficar tranquilo, viu? Enquanto está aqui de coração aberto, Deus está entrando com vitória na sua vida hoje aqui. Vamos lá. Outra bênção. Depois da justificação, partindo dela, outra bênção. Temos paz com Deus. Oh, dá até paz de falar isso. William Hendricks diz assim, a paz de Deus é o sorriso de Deus no nosso coração. É forte demais. O sorriso de Deus em nosso coração. Irmão, quando Deus está alegre conosco, irmão, o que pode nos abater nessa vida? Quando Deus sorri dentro de nós, no nosso coração, dizendo, eu estou me agradando de você. Fala para mim se tem alguma coisa que nos derruba diante de uma declaração dessa. Se você está agradando aos céus, Deus chega e fala para você, eu me agrado de ti. Oh Deus. Vamos lá. Paz aqui é estar em plena harmonia com Deus, por dentro e por fora. O que é isso? No nosso interior e nas nossas ações. As minhas intenções e aquilo que de fato eu pratico e faço. Porque tem... vamos lá, eu vou adentrar e depois eu aplico mais aqui.
Ter paz com Deus, ou seja, é a pessoa que não está mais em guerra com Deus, porque toda pessoa que não é justificada, está em pecado, a lança de Deus, a espada de Deus está contra essa pessoa. Então, estar em guerra contra Deus é estar, escute isso, é estar com a alma ressequida, o coração em trevas, a mente perturbada, a consciência pesada e o espírito apagado. Eu vou repetir. Estar em guerra contra Deus, que é estar em pecado, é estar com a alma ressequida, por isso que a pessoa é seca. O coração em trevas, o coração está dominado por sentimentos e vontades más. A mente perturbada, porque o pecado perturba a vida do homem. Lembra Cã, o perturbador de Israel? Toda pessoa em pecado é um perturbado. A consciência pesada, dia e noite a consciência dizendo, pare com isso, você vai se dar mal. Eita. E o espírito apagado, não tem mais força espiritual, não tem prazer mais nas coisas de Deus, não quer vir mais em culto, não quer adorar, não quer buscar. A pessoa que não tem paz com Deus vive nessa situação aqui descrita. É como disse Davi no Salmo 32:4, por causa do meu pecado, a tua mão pesava sobre mim. Agora, você lembra qual é o tamanho da mão de Deus? Aquela mão pega todas as águas do oceano. Imagina uma mão dessa pesando contra o pecado. Nós vamos chegar já nessa parte, é mais para o final, segura aí. Deus está em guerra contra os pecadores. 1 Samuel 2,34, estava lá o Ofni e Finéias, eles participavam, e muitas vezes estava lá no culto, mas vivia pelos cantos, na fornicação, saindo com a mulherada, bagunçando. Deus falou, minha espada está contra vocês. Seu pai tem orado por vocês, mas não vai adiantar, porque ele tem consentido com o pecado de vocês. Vai cair você e vai cair teu pai também. Falou para os dois, vai cair os dois. Vai cair tanto os filhos como vai cair o pai também. E não foi que Deus desceu eles na sepultura? Porque Deus estava em guerra com eles, que ele estava brincando com o sagrado. Não brinque com as coisas de Deus. Agora pensa aqui comigo, irmão. Pensa aqui comigo. Como que uma pessoa... Não tem como uma pessoa estar em pecado e estar em paz. Imagine só como que está a cabeça de alguém que está vivendo hoje na fornicação. Que é ter relação sexual sem ser casado. Como que está a consciência dele? Como que está o coração dela? Eu sou pregador do Evangelho. Eu tenho que pregar para Deus te sarar, para Deus te libertar. Como está a alma de alguém que está vivendo na pornografia hoje? Como está a alma dessa pessoa? Como está a mente daquela pessoa que está armando um esquema para adulterar? Já está trocando mensagem, já está com pensamento, eu vou ir por esse caminho. Como que está essa pessoa? Fala para mim, ele está aqui dentro, estão aqui dentro, e não é um e nem dois, estão aqui dentro. Mas como que está a alma dele? Como que está a consciência dela? Como que está o espírito desta pessoa? Mente perturbada, coração em trevas, porque há uma espada de Deus dizendo, eu vou te pegar. A sua guerra é contra mim. A minha espada está contra você, diz o Espírito Santo. Mas agora, escute, agora coisa boa é estar em paz. Estar em paz com Deus é andar com Ele como Enoque. Como que é andar como Enoque? Andar de forma correta e sem nada para esconder. Pode estar na prova, mas não tem nada para esconder de Deus. Pode estar comendo arroz com farinha, mas a paz de Deus está lá naquela casa. Como está o relacionamento com o pai aí, hein? Aleluia. Essa é uma bênção de quem? Essa é uma rica bênção. Ter paz com Deus. Que bênção preciosa é essa? Andar nas ruas de cabeça erguida. Aleluia. Dormir como? De cabeça erguida. Acordar como? De cabeça erguida. Aleluia.
sabendo que estou no centro da vontade do meu Deus, estou fazendo aquilo que agrada ao meu Deus. Os meus dias não têm sido fáceis, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade, ó Pai. Shana kala sui de rebe de gevas. Imagine agora a pessoa que olha para o interior e tudo que está sendo pregado ela está vivendo. Como que ela agora está apanhando que nem um pandeiro no corinho. Pá, 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 pá. Mas isso é para quê? Eu vejo o amor de Deus. Porque Deus só corrige ainda aquele que Ele ama. E Deus está quebrando laços hoje aqui. Pessoas estavam com um relacionamento de paz rompido com Deus, mas eu vejo uma aliança sendo restaurada aqui nesta noite. O vício vai cair. O canal sempre soube de que fácia. Esse vício não vai suportar o poder desta palavra. Essa intenção maléfica do coração não vai suportar o poder do Evangelho. Receba a bênção da paz com Deus. Agora aqui que lindo, ainda o versículo agora 2, ele diz, ó, temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes. Por que nesta graça? Porque tudo que nós recebemos é pela graça, é um favor de Deus, né? Essa palavra entrada aí, minha gente, é prosagogê, no grego significa acesso, aproximação de Deus. Temos acesso ao trono da graça, de onde flui pelo menos, no mínimo, flui tudo, né? Todo favor de Deus, mas eu quero dizer, baseado em Hebreus 4,16, flui 3 coisas. Flui misericórdia, ajuda e socorro e todo favor de Deus. Porque a Bíblia diz, e agora, por causa do sangue de Jesus, nós temos a ousadia de entrar no santuário. Nós podemos chegar com confiança até o trono da graça, para obtermos misericórdia, achamos graça e sermos ajudados, socorridos em tempo oportuno, em tempo de necessidade. Deus não vai te deixar perecer, Deus não vai te deixar fracassar, Deus vai alcançar você. O que é misericórdia? É quando Deus pega o miserável, está numa situação lastimável, pega ele e o ama. A graça do Senhor, como eu disse, é todo favor de Deus. É como se Deus dissesse, as portas estão abertas para você. Tudo que você precisa está aqui, na minha graça. E agora, Ele está dizendo o quê? Oh meu Deus, que nós temos acesso a essa graça. E essa graça, a graça de Deus é ilimitada. Em João, isso aqui eu preciso ilustrar. Já preguei uma vez isso aqui, até em Tietê, meu Deus do céu, foi tão marcante. João 1,16, escute só. Isso aqui é tão poderoso, é tão poderoso. Olha o que está escrito aqui, ó. Nós temos acesso a esta graça. E como é a graça de Deus? Ilimitada. A graça de Deus é como eu disse, é todo favor de Deus. O que Paulo falou? Senhor, me livra disso, me tira desse espinho na carne, me socorre. O que Deus falou para ele? Minha graça te basta. Então, se a graça me basta, não preciso de mais nada. Se a graça é suficiente. Só que agora, olha só, e todos nós recebemos também da sua plenitude, algo completo, ó, com graça sobre. Sabe o que ele está dizendo de graça sobre graça? Isso aqui eu preciso ilustrar. Eu preciso aqui, venha por favor, os 5 pastores aqui, por gentileza, vem aqui, Mateus. Eu preciso ilustrar isso para você entender, senão você não vai pegar a dimensão do que é isso. Filhinha, um atrás do outro assim, ó. O Mateus aqui, ó. Tá aqui. O Mateus representa eu e você, que estamos lutando com a vida, Olha o que ele está dizendo, o Romanos 5,2, por essa graça nós estamos firmes. O que é estamos firmes? Fazer ficar de pé. Ninguém consegue ficar de pé sem graça. Nós temos acesso a todo o favor de Deus. O que está te fraquejando? Vai
ao trono. O trono está disponível. Qual é a tua necessidade? Você precisa de força, você precisa de provisão, você precisa de ânimo. O que você precisa? Está aí, o trono da graça. E aí a Bíblia está dizendo que é essa graça, esse favor de Deus que me mantém de pé. E agora João está dizendo o quê? Essa graça que eu recebo é como? É graça sobre? Eu vou só mostrar para você o que significa no texto. É uma graça atrás de outra graça. Aí está aqui, ó, alguém que está caminhando, lutando com a vida, as pelejas, dificuldade financeira, problemas pessoais, as lutas, a carne, enfim. E aí, vou fraquejar, não vou aguentar, não vou suportar. Aí quem que chega? A graça. Recebeu graça. Aí vai para o final da fila, pastor, e continua nessa. Vai pro final. Aí, vamos lá, continua pelejando, vê a situação. Rebishanai, Kemande, Kova, Súria. E aí o que acontece? Quando ele pensa, eu vou fraquejar, quem que chega? Mais graça. Ele é reabastecido. Eita, aí ele vai lutando. Aí ele vai perseverando. Aí vem os combates de novo. Aí de repente ele pensa, e agora vai faltar. Eu estou na necessidade. Quem que chega? Mais graça. Mais graça, mais graça. Aí ele continua pelejando, é enfermidade, é problema no casamento, é problema com o filho. E aí quando ele pensa, vou fraquejar, quem que aparece? Mais graça, mais graça, mais graça, mais graça, mais graça, mais graça. É graça sobre graça, é graça sobre graça. Sai uma graça, vem outra graça. Sai uma graça e entra outra graça. É graça sobre graça, é graça sobre graça. Só quem quer receber dessa graça, mas você vai permanecer de pé por causa desta graça. A tua casa não vai cair por causa da graça. A tua vida espiritual não vai se perder por causa da graça. Deus vai cumprir promessa porque... meu Deus do céu! Diga com as duas mãos levantadas, mas diga forte, com voz de trovão mesmo. Diga, eu tenho acesso a toda a graça. E esta graça não tem limites. Receba o poder dessa graça aí agora. Pastor, não estou resistindo à tentação. Olha a graça chegando aí. Pastor, não estou dando... Olha a graça chegando aí, ó. Pastor, não estou aguentando a pressão. A graça de novo aí, ó. Entrou uma, saiu, chegou outra. E não para. Você está no ciclo da graça. Aleluia. Que bênção tremenda é essa. Olha, uma pena que eu estou sem voz hoje. Eu vou ter que diminuir aqui o ritmo, que não tem jeito. Versículo 2, aí a parte B agora. Ele diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eita, meu Deus. Esperança, aqui escute, é elpis no grego, que significa regozijo e expectativa confiante da eterna salvação. Eu sempre, quando falo dessa esperança, eu tenho que explicar... Porque na nossa mentalidade brasileira, o que é, no nosso vocabulário, o que é esperança? É uma coisa incerta. Você tem esperança que algo melhor vai vir no dia de amanhã. Essa é a esperança segundo o mundo. Por isso que eles dizem, a esperança é a última que morre. Isso é uma grande mentira para nós. Totalmente mentira para nós. Porque a nossa esperança não morre. A nossa esperança não é incerta. Aqui, esperança, conforme eu já disse, no grego, é um regozijo. Por que você está regozijando no que você está esperando? Porque você sabe que vai chegar. E é o regozijo e a forte convicção, expectativa confiante da eterna salvação. E qual é essa aqui esperança da glória de Deus? Qual que é a nossa esperança?
vai ter um novo céu, uma nova terra, o nosso corpo vai ser glorificado. E para que Deus vai glorificar o nosso corpo? Não é só para a gente viver eternamente, para a gente suportar o peso da glória dele. Ah, vocês não estão aqui não. Você viu que no Antigo Testamento as pessoas que viam, tinham uma visão de Deus. Você viu Isaías, ai de mim que vou perecendo, porque pensou que ia morrer. Você viu Manoá e a esposa dele, quando viram um anjo do céu, falaram, a gente vai morrer porque viu Deus. Por que eles ficaram com medo? Porque se você vê a glória de Deus, o seu corpo, esse corpo falido, ele não suporta, ele não aguenta. Deus não só vai nos dar um corpo glorificado para viver eternamente, não ter mais doença, mais dor, mais problema. Deus vai nos dar um corpo glorificado para suportar a glória dele. Aleluia! Me canta, essa é a nossa esperança. Haverá novos céus, haverá nova terra. Para quê? Para nós desfrutarmos da presença do Senhor. Essa é uma esperança, oh gloriosa, santa e bendita. Louvado seja Deus. Olha que bênção. Você não está numa incerteza na sua vida. A sua esperança é coisa certa, ok? E se alguém falar, a esperança é a última que morre, fala para ele, não, já morreu, mas já ressuscitou. Ao terceiro dia. Agora isso aqui é chocante. O verso 3, vamos lá. O verso 3 ele diz, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aí eu faço de novo essa pergunta, falo de novo porque fiz no começo do culto. Como o crente pode glorificar a Deus em meio às tribulações? Irmão, como pode glorificar a Deus? Irmão, tribulação vem para deixar as pessoas tristes, abatidas, desanimadas. A tribulação vem para isso. O que é tribulação? Que apertos financeiros, doença, enfermidade. É os problemas, tudo que é o problema da vida. É não conseguir vencer, não tá caindo naqueles mesmos pecados, não consegue. Essas coisas aí, entende? Tudo mais, tudo envolvendo tudo isso aí. E aí, o que esse texto aqui está nos dizendo? Que nós que fomos justificados, nós temos essa bênção, nós podemos nos gloriar nas tribulações. Por quê? Porque sabendo. Então, olha só, por que eu posso glorificar a Deus em meio às tribulações? Porque eu sei de algo. Esse sabendo aqui significa perceber, discernir. Então o servo de Deus tem discernimento espiritual e sabe distinguir o que é o inimigo atacando, como em Atos 16 Paulo identificou, o que é a malícia dos homens. Neemias 6, veio os homens, tentou amedrontar e falar coisa errada, subornaram profetas para ir lá, uma mulher tentou atemorizar Neemias para tirar ele da casa de Deus, para tirar ele do templo, para tirar ele da obra. Era coisa de homem, mas ele identificou. E o homem de Deus, o servo de Deus, ele também sabe distinguir aquilo que vem de Deus. Então você tem que entender, o que está vindo contra a sua vida é uma ação direta do diabo, de pessoas que já estão com intenção má e por isso estão fazendo o que estão fazendo, ou é algo, uma aprovação de Deus? O servo de Deus se gloria na tribulação, por isso Daniel identificou 21 dias de oração. Quem que estava por detrás daquilo? Satanás, um principado. E aí ele já foi para o joelho e falou, isso aqui não é coisa de homem, isso aqui é coisa espiritual. Neemias entendeu que foram subornados, profetas que foram subornados para falar uma mentira. Entendi tudo. E foram subornados para isso, para tentar afrouxar a mão dele da obra. E aí ele identificou, ele falou, aquilo não era Deus nunca. Porque o servo de Deus sabe. Agora o servo de Deus também sabe que quando ele está sendo acochado, mas ele sabe que é a mão de Deus. É a mão de Deus que está dando uma trabalhada no vaso dele. Ele sabe que o que ele está passando, de que origem que é, ele sabe. Porque o servo de Deus, ele tem percepção espiritual. Ele tem discernimento espiritual. Agora você tem que identificar o que está acontecendo na tua casa, no teu ministério, na tua vida. O que está acontecendo? Qual é a origem disso aí? É demônio? É o homem que está na carne? Ou é Deus? Porque tem gente que está pensando que é coisa, está pensando que é coisa natural de Deus e na verdade não é, coisa que já está no coração carnal da pessoa. Tem coisa que é o diabo que semeou, então você tem que saber identificar isso aí.
Porque o que vem de Deus nunca vai me tirar dele. Por que o crente glorifica a Deus no meio das tribulações? Porque a prova não tira ele da presença, só leva mais. Você nunca vai ver na Bíblia, leia o Cântico da Vitória, Romanos também, Paulo fala as tribulações, perseguições. Ele fala, alguma coisa isso pode me tirar de Deus? Não pode. A Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Mas Isaías 59 diz que tem só uma coisa que nos tira de Deus: o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Sabe qual é o nosso maior inimigo? É justamente essa droga do pecado. Esse é o maior inimigo que nós temos, é o pecado. Esse é o problema, a desgraça da humanidade é o pecado. Esse é o maior inimigo nosso. E onde está esse inimigo? Dentro de nós. Esse que é o problema. Entende? Só que aí, agora entende por que vem tribulações de Deus? Porque Deus quer dar uma trabalhada nesse vaso. Deus quer tirar algumas coisas desse vaso. Deus quer produzir algo nesse vaso. E aí o crente vai dando glória a Deus. Às vezes você fala, meu Deus, que situação que é essa? Então o que vem do Senhor traz resultados. Porque o texto está dizendo, a tribulação produz. Mesmo na tribulação não parou de trazer resultado, não parou de produzir, não parou de frutificar. Produz o que, meu amado? Produz aqui significa resulta. Então o crente nunca deixa de dar resultado. Glória a Deus. Deus nunca permite uma situação em vão. É sempre para produzir resultados espirituais. Se às vezes alguns apertos na sua vida que Deus permitiu, Deus está trazendo alguns ajustes. Eu tenho percebido, às vezes a gente é tão assim que fala, a gente sabe e ainda fica teimando ainda. Quantas vezes já me vi em situações que eu falei para Deus, não, mas eu não queria assim, isso aí vai dar muito trabalho, eu vou ter que mexer com isso, com aquilo, já queria um negócio pronto. Aí daqui a pouco o pai falou, mas é esse aqui que eu vou te levar. Aí esse dia eu falei, mas eu falei que não queria assim desse jeito. Aí Deus falou, estou trabalhando a sua fé. Trabalhando esse coraçãozinho, estou te ensinando a depender de mim, esperar de mim, confiar em mim. Aleluia, glória a Deus. Aí você não vai confiar em dinheiro, não vai colocar esperança em homem. Aí você não vai ficar esperando em Beltrano, em Ciclano. Vai só olhar para o céu e dizer, manda papai, é de ti que eu estou esperando. Vamos lá. Essa tribulação, porque, olha, essa é uma bênção que só o cristão pode desfrutar. O cristão que foi justificado, que está em paz com Deus, que agora se gloria na esperança. Olha quantas bênçãos tremendas. E agora ele se gloria, ele tem entrada da graça, né? E aí ele se gloria nas tribulações. Por que ele se gloria? Porque ele tem percepção espiritual, porque ele sabe que essa tribulação produz o que dele? Perseverança. E a perseverança, aqui é hipomoné no grego, que é constância e estabilidade. Não é alguém que fica variando, uma hora está aqui, outra hora está ali, uma hora está animado, outra hora está desanimado. É constância, é uma linha reta, é uma linha plana. Faça sol, faça chuva, passa dias, meses, semanas, ele permanece do mesmo jeito na presença do Senhor. Essa aqui, perseverança, é alguém que está tomando pancada, é alguém que está sofrendo, mas não recua, continua marchando, continua caminhando. Então as tribulações que vêm de Deus é para produzir isso em nós. Olha só que coisa linda. E aqui, conforme eu disse, hipomoné, é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito de glorificar a Deus e de sua lealdade à fé em Cristo, não vai abandonar Ele por nada. E ainda não desvia o seu fervor espiritual, continua quente, continua inflamado, continua cheio, continua exaltando a presença do Senhor, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então, olha só que bênção maravilhosa. Por que o crente dá glória a Deus em meio às tribulações? Porque ele sabe que essa tribulação está produzindo nele essa perseverança. Ele vai ser constante na presença do Senhor, ele vai ter estabilidade na presença do Senhor, ele não vai perder o propósito de glorificar a Deus, ele não vai negar a sua fé em Cristo Jesus, ele vai continuar fervoroso servindo a Deus. Olha lá,
E dentro dessa tribulação que produz, olha o que ela vai produzindo. Primeiro, produz perseverança. E por sua vez, é tudo uma sequência, uma engrenagem. Vai, versículo 4. Vamos adiante, meu bem. E produz, a perseverança produz experiência, que eu já falei, que é o caráter experimentado ou aprovado, tá certo? Olha que processo tremendo. Que processo formidável. Então, escute isso. A perseverança, que eu já falei, estabilidade espiritual. A pessoa está lá, não se desvia do seu propósito de glorificar a Deus, sua lealdade, a fé a Cristo, o seu fervor espiritual, mesmo diante das aflições. Esta perseverança está produzindo o quê? Caráter experimentado, aprovado. Deus pega como se fosse um maçarico, fogo, como já falei inúmeras vezes aqui, passa no metal da nossa fé, e aí vai tirando toda a sujeira, as escórias, vai arrancando aquele temperamento carnal. Deus vai arrancando tudo isso de nós. Deus vai tirando os vícios, vai tirando tudo, essas coisas. E aí quando passa aquele fogo da tribulação, aí só vai ficar o quê? Só a fé genuína. Aquele caráter aprovado, aí Deus põe um selo de aprovação. Foi provado, mas esse está aprovado. Aleluia. Esse aqui tem um selo de aprovação. Oh, glória a Deus. E agora esse selo de aprovação, que eu tenho um caráter, o quê? Aprovado por Deus, eu tenho uma fé autêntica, uma fé genuína, vai me levar o quê? Outra bênção, o fortalecimento da minha esperança. O que é o fortalecimento da minha esperança? A minha esperança vai ser uma esperança forte. A minha esperança vai ser uma esperança inabalável. Não importa o que aconteça, eu não vou tirar o meu olhar do céu, não vou tirar o meu olhar de Jesus, eu não vou tirar a minha esperança da volta do Senhor. Agora veja se uma pessoa que não foi justificada, que não tem paz, que não tem acesso à graça, que não tem firmeza na graça, alguém que não pode se gloriar nas tribulações, porque tudo que ele está passando é fruto das coisas erradas que ele está fazendo. Como que alguém que não tem estabilidade espiritual, alguém que não tem aprovação de Deus, que esperança uma pessoa dessa vai ter? Que esperança? Porque a volta de Cristo para ela não é bênção, é maldição. Agora veja como que é uma engrenagem aqui. Esse Romanos é terrível, né? 5 agora, vamos lá. E a esperança do novo céu, da nova terra, do Cristo vindo nos ares, glorificando o meu corpo, me levando para o Pai, para as moradas eternas. Essa esperança não traz o que para mim? Confusão. Confusão aqui, amado, é tornar envergonhado. Corar de vergonha é terminar em desilusão. A caminhada de um cristão que tem um selo da aprovação de Deus não vai terminar em frustração, não vai terminar em tristeza, não vai terminar em decepção. Aqui corar de vergonha é como alguém que combinou, tá horário eu vou passar aí, e aí passa dias, passa meses, passa hora, a pessoa fica esperando, não aparece, ele cora de vergonha, acreditei que ia vir e não veio. Esse é o sentido do texto. Então a Bíblia está dizendo aqui que eu e você não vamos ficar vermelhinho de vergonha em uma coisa que nós acreditamos era ilusão, era fictício. Não, meu querido, aleluia, a esperança não traz vergonha, a esperança não traz confusão. Esta é a bênção de Deus para mim e para você, a esperança que não nos deixará envergonhado. A tua casa não será envergonhada, a tua família não será envergonhada, a tua fé não será envergonhada, porque a fé que honra a Deus é a fé que vai honrar você. Vou já dizer de novo, a fé que honra a Deus é a fé que será honrada por Ele. Você não está honrando a Deus pela fé? Agora esse Deus que você está honrando vai te honrar também. Você não está esperando Ele? Ele vai te honrar. A hora da sua honra está chegando e você nem sabia disso, hein? Agora veja. E por que eu não fico confuso? É que eu estou dizendo, é tudo um negócio interligado aqui. Por que eu não fico confuso? Porque tem um amor, que está derramado em nosso coração. Derramar aqui é jorrar, dar em abundância. Escute,
o amor está derramado. Por que ele diz nessa colocação, está derramado? Aqui no grego está no perfeito, que significa algo que aconteceu no passado e continua de forma contínua até hoje. Quando é que o amor de Deus foi derramado no nosso coração? Quando nós nascemos de novo. Na regeneração, o Espírito Santo vem e ele faz o quê? Ele derrama o amor de Deus por nós em nosso coração. Ele gera esse amor profundo, e aí o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E agora nós passamos a viver na base desse amor. Só amamos a Ele porque primeiro Ele nos amou. E esse amor que está em você é o amor de Deus. Não é o nosso amor por Deus, é o amor de Deus por nós. O amor revelado na sua salvação. O amor que nos deu a vida eterna, nos presenteou. Esse amor que está em nós não nos deixa confuso, porque quem é que consegue apagar o fogo de um amor? A Bíblia diz que nem muitas águas poderiam apagar esse amor. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Por que que você não está confuso? Você que é um servo autêntico de Deus, por que que não estás confuso? Há um amor bradando aí, ó. E esse é o primeiro, esse amor é o amor do novo nascimento, do primeiro amor. E qual é o amor? Esse amor que tem prazer de congregar. É esse amor que chega primeiro e organiza. É esse amor que não escolhe nem dia. Ele está a todo momento atento e quer adorar a Deus, não importa onde e quando. Aleluia. Esse primeiro amor que não vê obstáculo, que não vê distância, que não vê problema. É esse amor, o primeiro amor que nos faz romper barreiras, que nos faz romper obstáculos. É esse primeiro amor que nos faz colocar as desculpas de lado, as dores de lado, as situações difíceis de lado, e nos faz ir romper toda a dificuldade, toda a barreira, porque o amor de Deus é maior do que tudo isso. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Deus está nos chamando para viver esta bênção. Não saia, a igreja, o servo de Deus não pode sair desse primeiro amor. Eu posso dizer como pastor dessa igreja, tem gente que está aqui, nunca entrou nessa fase do primeiro amor, porque nunca nasceu de novo, é só uma pessoa persuadida a estar aqui, mas aí no Espírito não te convenceu, porque você não deixou Ele fazer uma obra na sua vida. Mas aqui tem a maioria, já nasceu de novo, já tem a nova vida em Cristo Jesus, e esse amor que está bradando dentro do teu peito, que está jorrando, Deus está dando em amor, é esse amor que faz passar o tempo que for, e te faz estar ali aos pés do Senhor, dizendo, de ti eu não largo, de ti eu não abro mão, de ti eu não saio da tua presença. Às vezes você fala, não estou entendendo nada, está doendo, está machucando, mas tem um amor bradando dentro de você lá. Ah, mas o negócio está apertado, está difícil, Deus, olha a minha situação, mas você não arreda o pé, porque há um amor lá. O meu Deus não me enganou, o meu Deus não me iludiu, o meu Deus não vai me deixar frustrado. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Olha só que lindo, e agora, vamos lá. Outra bênção. O amor derramado é uma bênção. Outra bênção, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ô, irmão, olha que bênção tremenda. O Espírito Santo nos foi dado. Que presente é esse, irmão? O presente da presença permanente do Espírito Santo dentro de nós. Oh, meu Deus, que bênção tremenda é essa? Teu próprio Espírito Santo residindo em você. E aí, aleluia, o texto que até falei para vocês que eu estava no meu coração de pregar, Jesus chegou ali depois da ressurreição, soprou sobre os discípulos e disse, recebam o Espírito Santo, que é a geração da nova vida, é quando o Espírito vem habitar em nós. Agora Jesus falou, olha, bebe dessa água, porque aquele que beber da água que eu der, ele falou, ó, rios de água viva fluirão do seu ventre. O que é esse rio de água viva? Agora é uma vida. O crente que tem a presença do Espírito Santo, que ele foi regenerado, agora ele tem uma vida renovada e transformada. Por isso que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, 17 e 18, está escrito, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, porque não há mais nada que te prende.
Não há mais nada que te escraviza. Não, nenhum pecado que manda mais em você, que está com o chicote na mão e falando para você, faz o que eu te mando e peca mesmo. Você já não está mais na escravidão, porque o Espírito Santo habita em você. E porque o Espírito Santo habita em você, a liberdade. Levante as duas mãos o mais alto que você pode e dê esse brado de júbilo ao Senhor, dizendo: Deus! Diga forte: Deus! Obrigado pela liberdade do teu Espírito. Quando o Espírito Santo entra, o vício sai. Quando o Espírito Santo entra, a maledicência sai. Quando o Espírito Santo entra, as trevas saem. Quando o Espírito Santo entra, e agora o Espírito Santo vai gerando aquela nova vida. Aquela pessoa vai sendo conduzida pelaquela nova vida. É aquela vida renovada diariamente. E não só renovada, é uma vida renovada e transformada. Porque a Bíblia diz que somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. O Espírito que habita em você te renova e te transforma. Vou dizer de novo: o Espírito que foi te dado. Se é que você tem, né, meu filho? Deixa eu falar de novo. Para você que já recebeu o Espírito Santo que mora em você, ele te renova e te transforma. Glória a Deus. Agora vamos lá. Ai, meu Deus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, aí, ímpios, o que mais que ele diz? Pecadores. E no versículo 10 ele diz: inimigos. Irmão, olha a situação que nós estávamos: fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Bem rapidinho, o que é um ímpio? Primeiro, o que é um fraco? Impotência espiritual. Fraco é alguém que não pode fazer nada. É assim que nós éramos. Por isso que Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Então a nossa fraqueza residia nisso. Nós não podíamos fazer nada que agradasse a Deus. Nós estávamos fracos, ou seja, só desagradávamos a Deus. Segundo, nós éramos ímpios, não tinha respeito por Deus, não tinha respeito pela pessoa de Deus, não tinha temor a Deus. Terceiro, nós éramos pecadores e gostávamos do que fazíamos. Desagradávamos a Deus dia e noite com nossos pecados horríveis, fedendo as narinas de Deus. E quarto e último, éramos inimigos, estávamos guerreando contra Deus, éramos contrários a Deus. Aí Jesus olhou para essa porcaria toda, e só para melhorar um pouquinho mais, para você dimensionar o tamanho do amor de Deus, Efésios 2, do 1 ao 3, olha como nós estávamos. Além de ser, estou sendo repetitivo, além de ser fraco, além de ser ímpio, além de ser pecador, além de ser inimigo, olha que nós estávamos: estando vós mortos em ofensas e pecados. A gente estava morto também. O que mais? No outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. A nossa mente era mundana, só fazíamos as coisas que o mundo agrada. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Éramos filhos da desobediência operados pelo diabo, aquele que é o príncipe da potestade do ar. Esse era o nosso estado. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Fazia tudo que a nossa carne agradava. Tudo que é proibido diante de Deus é o que a gente gostava. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nossos pensamentos eram corrompidos e podres. E olha, éramos por natureza filho da ira, que é destinado à destruição do inferno. Esse era o nosso estado. Aí Deus pega uma imundícia dessa. Deus pega uma tranqueira dessa, que do ponto de vista espiritual não dava para fazer nada. Deus pega um lixo desse e fala: eu te amo. Eu te amo. E sabe o que eu vou fazer porque eu te amo? Versículo 8, volta aí. Olha lá, porque eu te amo, eu vou dar uma prova do meu amor para você.
Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Cristo morreu a nossa morte. Cristo sofreu a nossa dor. Cristo morreu a nossa morte. Cristo sofreu a nossa dor. Cristo pagou o nosso preço. A coroa de espinho era nossa. As cusparadas era nossa. As pancadas no seu rosto era nossa. A furada no seu lado era nossa. As 39 chicotadas era nossa. Mas o céu falou: Pai, deixa que eu entre no lugar deles. Eles não suportam isso, mas eu amo, Pai. Quem pode adorar a Deus por esse grande amor? Como eu gosto daquele louvor. Eu não tinha nada para oferecer, eu só tinha os pecados para oferecer, mas Ele me amou. Fala a verdade. Você teria coragem de pegar um trapo de imundícia desse, que foi descrito aqui, era eu e você no caso, e dizer: eu te amo, e dar o melhor que você tem para um traste desse? Que amor é esse? Aqui muita gente não está perdendo a sensibilidade espiritual. Estão perdendo a sensibilidade. A mensagem da cruz não está tocando mais. Não está mais mexendo com o interior. As pessoas não estão sentindo mais o peso da glória de Deus, porque estão perdendo a sensibilidade espiritual. Irmão, conforme um estudo aqui que eu já dei, é que agora eu esqueci, mas é mais ou menos assim, tem cerca de, alguns dizem 50, outros 80 mil pensamentos por dia. Vamos colocar 50, mais baixo. 50 mil pensamentos por dia. Agora imagine, só para você ter uma ideia de como pecadores nós somos. Coloca que 10 pensamentos que você tem por dia, 10 foram pensamentos pecaminosos. Um olhar errado, um pensamento equivocado. E ninguém escapa disso, irmão. Agora imagine que você só 10, eu não estou falando nem das suas atitudes, eu estou falando só dos pensamentos. Agora calcula, uma pessoa que tem aí a idade de cerca de, vamos colocar a minha idade, 38. Calcula aí 38 anos, vezes 38 anos, vai dar quantos meses aí? Aí 38 vezes 12, aí vezes esses 10 aí. 456 meses, né? Agora coloca aí 456 vezes 10. Mas esse cálculo aí que eu estou fazendo aí ainda está equivocado. Não é esse cálculo que eu queria chegar. É que eu estou colocando em cifras menores. Mas é só para você ter uma ideia. Irmão, é milhares e milhões de pecados que vai dar. É milhares e milhares de pecados. Agora escute, eu estou falando só dos nossos pensamentos. Quantos pecados você acha que você já cometeu ao longo da sua vida? Sabe por que tem gente que não mais quebra o perfume, não mais chora nos pés do Senhor? Porque não tem dimensão do que Deus fez pela sua vida. Acha que o que Jesus fez por ele foi pouca coisa, foi coisa mínima. Mas eu venho aqui como um ministro de Deus dizer: aleluia, Deus fez muito por nós. Quem reconhece isso? Oh, glória a Deus, glória a Deus. Olha que bênção, Deus provou o seu amor por nós e Cristo morreu em nosso lugar. Essa é uma bênção indescritível também. Começando a concluir, oh meu Deus, versículo 9, agora olha só, logo, muito mais agora. O que ele está dizendo? Se quando eu era pecador, Deus já me deu tudo que me deu, que é Cristo, ele está falando muito mais agora, que eu fui o quê? Justificado, eu tenho paz com Ele. E agora eu estou debaixo dessas bênçãos, paz com Deus, justificação, etc, etc, como temos falado aqui. Agora tem um selo de aprovação, tem esperança. Irmão, se eu sendo a imundícia que era, ele falou, eu te amo e te dou essa prova. Agora olha o que ele está dizendo. Se esse Deus que nos amou sendo quem nós éramos, pessoas intragáveis, insuportáveis diante do Deus Santo, agora ele está dizendo, muito mais agora. Sabe o que ele está dizendo? Se ele já fez o que fez, quando a gente era inimigo dele,
O que Ele não pode fazer que agora a gente tem paz com Ele? O que Ele não vai fazer por nós sendo nós filho dele? Você acha que você vai morrer nessa luta? Você acha que você vai ficar aí ao léu? Você acha que você vai ficar aí perdido? Você vai ficar aí sem eira e nem beira? Você acha que você vai ficar aí desgovernado? Se quando você era inimigo e eu também, Ele já fez tudo isso, e agora o que você acha que Ele vai fazer por nós? Então muito mais agora, se o que Ele fez já foi indimensionável, agora Ele está dizendo, agora eu vou fazer muito mais. Porque agora, olha outra benção, seremos salvos por Ele, salvos da ira. O que Ele está dizendo? Ele vai me manter de pé, Ele não vai me deixar eu me perder, eu não vou cair no inferno, oh glória a Deus. Por quê? Porque se Ele me amou quando era um trapo de imundícia, agora que eu sou filho, Ele me ama. Muito mais Ele vai fazer por mim. Seremos salvos da ira. E isso não é pouca coisa não. Porque imagine você ficar num lugar, irmão, quem já teve uma experiência de queimadura? Eu já tive com ferro de passar. Fiquei 3 dias com a minha mão ardendo e chorando. E alguém, um doido ainda falou, põe pasta que melhora. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Aí regaçou tudo. Eu lembro, ficou aquele, sabe o triângulo do ferro, que eu coloquei a mão assim, mamãe estava passando roupa, pum. Irmão, pensa que o negócio ardeu. Ficou ardendo, eu ficava chorando com aquela mão. Agora eu estou falando isso, agora pensa no inferno, que a Bíblia diz que o fogo nunca se apaga. O bicho não morre. O verme não morre. A cheiro de enxofre. Eu já tive em Israel e já senti lá o cheiro de enxofre. Pensa num negócio horrível e não tem o que dá para... É um negócio horrível o cheiro de enxofre. Só que isso é uma coisa, as pessoas não fazem noção. Tem pessoa, qual que é a mentalidade dela? O inferno vai ser o demônio atormentando as pessoas. Não é. No inferno, próprios demônios vão ser atormentados. Só para você ter uma noção, Lucas 8, eu quero ler esse texto. Lucas 8, 31. Olha só, Jesus, Lucas 8, 31, já estou encerrando. Lucas 8, 31. Jesus está expulsando o demônio do gadareno. Olha só, até os demônios têm medo da escuridão. E eu estou falando de alguém que não tem mais salvação e está perdido. Olha só, rogaram-lhe a Jesus, aqui é os demônios, o legião clamando, rogaram-lhe que os não mandasse para onde? Por que não manda para o abismo? Inferindo no texto, porque tem medo de lá. E eu estou falando do abismo, que tem demônio hoje que está no abismo. Mas todos os demônios que estão presos no abismo, um dia vão ser jogados no inferno, no lago de fogo, enxofre. E eles têm medo, porque o abismo já está dizendo, é um lugar escuro que não tem saída, não tem como eles saírem. E esses demônios, uma parte deles vão ser soltos na grande tribulação, mas depois, demônios caídos, os demônios, claro, só pode ser caído, os demônios e os homens rebeldes que não obedecem ao Evangelho, Jesus, o Senhor, vai colocar eles dentro do inferno, onde nunca mais vão poder sair. Quem aqui em algum sentido já teve dor? Dor na alma, dor no corpo? Quem já teve dor aqui? É impossível, né? Quem não tenha, né? Só que essa dor passou ou não passou? Veio outras, mas aquela dor passou. Agora pensa numa dor que nunca vai acabar. Pensa uma dor na alma que não vai ter fim. Porque você sente dor aqui, você toma um comprimidinho, alivia a cabeça, é assim ou não é? Alivia. Agora pensa numa dor que não vai ter remédio, não vai ter solução. Você não vai pedir, você não vai ter como falar, médico, põe aqui soro para ver se passa. Você já viu alguém em câncer terminal, urrando de dor numa cama? Eu já vi. A dor do inferno é pior do que essa. Lembra aquele dia? Aquele vídeo? Aquele santo, e olha que era um santo homem de Deus, por causa da dor que o câncer comendo ele por dentro, e ele gritava, Deus me perdoa, até pelos pecados que não sei que cometi, nem mais a morfina dava jeito.
Não brinque com as coisas de Deus. Eu já vi jovem indo para o inferno porque não ouviu a palavra de Deus. Oh Deus, Ele nos salvou dessa ira. Ele nos salvou desta ira. Ele perdoou os nossos pecados. Porque qualquer coisinha está te desanimando, porque qualquer coisinha já quer você parar. Deus já fez coisa grande na tua vida. Ele vai te manter de pé e bem seguro. Vamos lá, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, está reconciliado, está tudo bem, agora muito mais, está vendo? Agora a nossa vida cristã é o quê? Muito mais. Nós não podemos viver menos. A nossa vida cristã tem que ser assim, é muito mais. Mais graça, mais poder, mais unção, mais amor, mais sabedoria, mais presença, mais dedicação, não pode ser menos. Eu já vou dizer de novo, é mais graça, é mais poder, é mais adoração, é mais louvor, é mais graça, é mais. Muito mais, estando já reconciliados, seremos o quê? Salvos pela sua vida. Pela morte, nos livrou do inferno, e pela vida, nos dará a vida eterna. Por que seremos salvos pela vida? Porque Jesus está intercedendo por mim e por você. Ele está à destra do Pai, e pela intercessão dele, ele está nos mantendo aqui, ó. E Ele vai nos mantendo seguros. Sabe quem dá segurança, certeza da nossa salvação? Jesus. Quer bênção maior do que essa também? A bênção da certeza da salvação. Olha, eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu não quero deixar pessoas, porque tem gente aqui que não tem certeza da salvação, e eu falo isso com dor na minha alma. Tem gente que está aqui, e se você for sincera com você, você sabe que se hoje acontecer alguma coisa com você, escute, eu estive pregando sexta-feira, lá em Londrina, os irmãos estavam conosco. O pastor lá estava uma bênção, não estava? Alegre, sapateou, deu lugar conosco. Vixe, o céu desceu, a glória subiu, poder, até as crianças dando glória, foi ou não foi? As criancinhas, meu Deus, eu agrudei no menininho e saí marchando com ele, foi lindo. Chega no sábado, o pastor Fábio está pregando, e está dizendo assim, ó, a gente tem que estar preparado não só para o Senhor voltar, mas quando Ele chegar o nosso dia, Ele nos levar. Irmão, acabou o culto, está lá com o pastor, daqui a pouco as pernas do pastor começam a bambear, teve um mal súbito lá, deu começo de infarto no homem, foi parado no hospital, depois teve convulsão, quase que foi para a glória, e estava tudo bem. Quem que garante se... Eu não estou botando medo em ninguém, viu? Eu estou sendo usado pelo Espírito. Quem te garante que você chega até amanhã? Quem que garante? Aleluia, senti um temor tão forte aqui. Aleluia, glória a Deus. Quem sente vontade de orar pela sua casa, Deus está falando isso, ore pelos da tua casa agora. Ore, é para orar, ore agora. Lavai de oquecimiento cabassuri micando ravas. Shai te aploveder guiamande cavassubria cando rebacheia. Ah, Deus, nós levantamos um clamor agora. Levantamos um clamor pela salvação, Senhor. Pela salvação não só nossa, mas dos nossos familiares. Movido pelo Teu Espírito, eu peço por aqueles que não estão na presença do Senhor. Alcança ele, a mão forte e poderosa. Olha o laço. Deus está me mostrando aqui. Eu estou vendo o laço sendo quebrado. Já vi uma sepultura, e não só uma, havia algumas sepulturas abertas. Vai clamando agora, pode aumentar esse clamor. Havia algumas sepulturas abertas, mas nessa intercessão da igreja, Deus está cortando o laço e dando uma oportunidade. Segura essa corda, meu filho, segura essa corda desse teu familiar, não desiste dele. Deus vai salvar, Deus vai salvar.
Rabandegessirabagore ciclamanderegabaio. Xandegra suri terabaga sui candarabagai xadegosso xadei que amasso. Espírito da morte, eu te repreendo agora. Sai do meio desta casa, da parentela dos meus irmãos agora. Sai agora, sai agora, sai agora. Em nome de Jesus, eu uso da autoridade espiritual da palavra. Espírito da morte, saia. A obra da salvação do meu Deus vai ser completa em nome do Senhor. Ei, narraço e cantai. Ei, tchau que me endio planopia. Xenoi que amante coblas neia canduras. Xanai que amante coblas tei que onopria. Xanai, confessa o teu pecado. Abandona o teu pecado. Assim diz o Senhor. Eu te dou esta palavra. Abandona o teu pecado. Larga desta intenção maldita do teu coração. Porque eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua salvação. Versículo 11. Encerrei agora. É forte. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus. Quem pode dar glória a Deus? Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora nesse momento presente, nós alcançamos reconciliação. Você vai sair daqui nesta noite, não é com a alma ressequida. Você vai sair daqui nesta noite, não é com o coração putrefado, não é com o coração em trevas. Você vai sair daqui nesta noite, não é com a tua mente perturbada. Você vai sair daqui nesta noite, não é com a consciência pesada e nem com o teu espírito apagado. Você vai sair daqui nesta noite com a alma, com a alegria da salvação, com o coração jubilando, com a sua mente, a consciência limpa na presença de Deus e com o teu espírito fervoroso, porque você tem motivo para dar glória. Tem motivo para dar glória. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou. Jesus já pagou. Jesus já pagou. Jesus já pagou o preço. Para Deus, escute que eu vou falar aqui em nome de Jesus. Já estou encerrando. Para Deus não importa o que você fez do culto antes do culto para trás. O importante é o que Deus faz agora. O importante é o que Deus faz agora. Deus está dizendo: eu te chamo para a justificação agora. Eu te chamo para a paz agora. Eu te chamo para a graça. Receba, receba, receba essas ricas bênçãos. Degovinas. Põe a mão no irmão que está aí do seu lado, por favor. Você que pode. E diga. Não precisa olhar, mas diga. Diga assim, mas diga forte. Diga: meu irmão, o Cristo que morreu por você, muito mais agora, Ele vai te dar vitória em qualquer situação difícil que você está vivendo hoje. Então o que te sobra para essa noite é só dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer dar 30 segundos de mão levantada, só se for dando glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, e língua estranha na tua boca. E agora,
Segura só um pouquinho aí, segura só um pouquinho, deixa a igreja, só a igreja. Eu não vou usar o microfone, é só a igreja dando glória a Deus aí agora. Porque enquanto você vai dando glória, esse amor de Deus que está entranhado no teu coração, a presença do Espírito que se move em você, ele vai trazer paz ao teu coração, ele vai trazer convicção para você saber, você não vai morrer nessa prova, você não vai ser destruído por essa luta, Deus te dará a vitória. Olha como Deus está renovando pessoas aí, ó. Olha como Deus está enchendo a vida das pessoas. O diabo perdeu contra a tua vida hoje toda palavra de acusação, todo peso hoje pela mensagem da cruz é quebrado para a glória de Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir ao nome do Senhor.